vídeo anterior, refletimos sobre a constituição física do corpo e da importância de cuidarmos dele como um todo. Hoje vamos falar sobre a santificação do corpo e agora vamos orar. Senhor, nos ajude agora a entendermos a Sua palavra viva, que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando o nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. Vivemos em um mundo que cultua a beleza exterior e muitos humanos ou vivem atormentados com seus complexos ou buscam desesperadamente chegar a um padrão inatingível. E nessa busca se descuidam ou até afetam a saúde do corpo. Portanto, é um erro grave só cuidarmos da parte estética, daquilo que nós podemos ver, como a pele, os cabelos, os dentes, as unhas, os contornos que queremos modificar e etc. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa oração, o apóstolo Paulo pede que o Espírito de Deus nos guarde por inteiro, espírito, alma e corpo, até a volta de Cristo. A palavra grega para íntegro significa completo, sem dano, sem culpa. Paulo pedia para que a totalidade do nosso ser fosse sujeita a uma total transformação que só acontece com a santificação, para que nós, os salvos, fôssemos perfeitos e saudáveis em Cristo. A versão inglesa de Williams apresenta a seguinte tradução: que sejais seguramente guardados em espírito, alma e corpo, para que sejais inculpáveis quando nosso Senhor Jesus Cristo retornar. Vamos tentar falar de forma mais clara, que toda a nossa personalidade, na sua trina constituição, a totalidade do nosso ser, seja conservado são e inculpável, para que possamos acolher Jesus quando Ele voltar. Acolher da forma que Ele deve ser recebido, de forma inteira, em pureza, santidade e em saúde espiritual. Paulo fala de uma preparação que é espiritual. O apóstolo não estava dizendo que seríamos conservados fisicamente até Jesus voltar, mas que a preservação do nosso ser completo através da santificação deve ser a nossa busca para que estejamos prontos em sua volta. Então concluímos que o corpo também é santificado. Vamos para outro texto paulino. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2 nos mostra duas etapas de santificação. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, inicial, isto já aconteceu. Chamados para serem santos, progressiva, está acontecendo, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, santidade para todos os que invocam o nome do Senhor. Quando conhecemos a Cristo, somos regenerados, ou seja, no instante da conversão, somos salvos completa e definitivamente, e mais, é irreversível. A salvação recebida graciosamente das mãos de Deus no instante da nossa conversão, por arrependimento, fé e recebimento do modo bíblico do Cristo da Bíblia, é judicialmente e escatologicamente completa, irreversível, incapaz de se cair dela, incapaz de ser perdida. Somos salvos
Contudo, isso não significa impecabilidade. Alguns acreditam que somente a alma é santificada, outros acreditam que no ato da salvação o espírito humano não precisa mais ser santificado. Quando o apóstolo Paulo destaca as 3 partes do nosso ser, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, ele justamente está mostrando a necessidade de transformação em cada parte em separado. O salvo entra no processo de santificação de todo o seu ser. Alma, espírito e corpo precisam de sujeição ao Espírito de Deus para serem santificados. Portanto, o corpo também é santificado. Ele precisa guardar-se da imoralidade. Os membros devem ser usados adequadamente. Vejamos 1 Coríntios 6, dos versos 15 a 20. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os 2 serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugi, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprado por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. O texto já se explica. O preço pago por minha e por sua vida foi alto demais. O maior preço, a vida do Filho de Deus. Portanto, o nosso corpo deve glorificá-lo em resposta ao que por nós foi pago. Agora vamos ler um texto de Paulo aos crentes de Tessalônica. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 3 a 8. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com o seu próprio cônjuge em santidade e honra, não dominados pela paixão de desejos sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito de seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já advertimos com toda a certeza. Pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus, que vos outorga o seu Espírito Santo. Aquele que foi salvo por Cristo não rejeita suas orientações. A vontade de Deus é que sejamos santificados. Por nós mesmos não podemos fazer isto. Contudo, Deus nos deu o seu Espírito. O comentário Champlin diz: Deus é aquele que dá continuamente de seu Santo Espírito para nós, a fim de santificar-nos conforme o contexto requer. Portanto, quando alguém não está sendo santificado, também não possui o Espírito Santo. Ou seja, não é um salvo. Santificação do corpo abrange também mudança na forma de falar, de vestir e de todo o nosso proceder. Vamos ler alguns textos em Efésios e também na primeira carta a Timóteo. Efésios capítulo 4, verso 25.
Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E em Efésios 4:29, o apóstolo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Em 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 9, parte A, diz: semelhantemente recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição. Agora vamos ler um texto na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Pedro está nos dizendo: como estrangeiros não pertencentes a esta terra, digo, fiquem distantes, conservem-se longe dos desejos e paixões da carne, que batalham como numa guerra, batalham contra nós. Observem que ele diz: fiquem distantes, conservem-se longe de. Isto é imperativo. Imperativo tem um caráter de ordem, de autoridade. Algo que se impõe sem discussão possível. Ou seja, é ordem de Deus, tem que ser obedecida sem discussão. Dias atrás, eu estava pensando nos imperativos bíblicos, os quais muitos estão descuidados. Vou citar alguns. Anote os textos e depois leia e reflita se você tem negligenciado algum deles. Vinde, ide, pregai, buscai, pensai, mortificai, despojai-vos, revesti-vos, andai. Sede santos, vigiai, estai firmes, portai-vos e fortalecei-vos. Este texto de 1 Coríntios 16, 13, em um único versículo, 4 imperativos. Josué 1:8. Não se aparte da vossa boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Alguns imperativos, somente alguns, da mutualidade. Mutualidade é o que os cristãos devem fazer uns aos outros, é recíproco, via de mão dupla. Eu faço por você e você faz por mim. Amai-vos, acolhei-vos, saudai-vos, sujeitem-se, suportem-se, cuidai-vos, perdoai-vos, edificai-vos, ensinando-vos, exortai-vos. Quantos imperativos, e eu só citei alguns. Josué 1:8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Estamos vivendo isto? E os imperativos da mutualidade? Estamos amando, suportando, ensinando, acolhendo, perdoando? Estamos exortando? Lógico que exortar da forma bíblica e correta é não permitir que o irmão se mantenha no erro sem que eu o ajude a viver uma vida santa com Deus. Mas nos dias de hoje não podemos mais exortar ninguém. Realmente o viver cristão é uma batalha.
falha. Pouco antes de gravar este vídeo, veio à minha mente os imperativos da mutualidade. A obediência a eles não é optativa. Eu não posso escolher ensinai-vos uns aos outros e não querer perdoar o meu irmão. Eu não posso escolher viver um destes imperativos e o outro porque é mais difícil, não me agrada. Excluí-lo da minha vida é ordem de Deus. E nessa reciprocidade, vivenciando esses mandamentos, estaremos nos ajudando mutuamente, crescendo em Cristo Jesus. Isto é santificação. Como soldados de Cristo vencemos essas guerras, pois nele somos mais que vencedores. Ele é o comandante e nós obedecemos suas ordens. Portanto, é imperioso lembrar que somos templo do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos diz em sua primeira carta, capítulo 3, verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Quero agradecer por estar conosco acompanhando estes estudos. Te espero no próximo vídeo em que daremos continuidade a este assunto falando do tabernáculo. Vamos agora orar. Pai nosso, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, pedimos que santifique o nosso corpo, que em nada sejamos achados inculpáveis na vinda do Teu Filho amado, pois é no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Creia, Jesus se doou na cruz e ressuscitou da morte para que tenhamos vida em seu nome. Sua morte não foi em vão.